né? Agradecer ao Sebrae pela oportunidade de estar aqui. Essa é a terceira turma, quarta turma que eu ministro de faculdade, universidade, saí agora do Desafio Sebrae Lab, que foi uma maratona bem interessante, com o pessoal, inclusive, de outros estados, e foi um piloto que o Sebrae Pernambuco fez, né, nesse momento aí remoto, e teve a participação do pessoal do Sebrae Nacional, para ver se a gente consegue fazer esse mesmo modelo em outros estados, né, ampliar aqui em Pernambuco e em outros estados. E aí, dentre os processos e ferramentas utilizadas, o Lean Canvas estava em tudo, né? E que bom que eu tive a grata satisfação de poder estar compartilhando com vocês, né, o que é o Lean Canvas. E aí eu vou botar aqui, infelizmente eu não vou ficar mais aparecendo, tá, gente? Mas vou colocar o slide, até pedir aí a professora Samara ou o professor para me mandar um e-mail e eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Como vou mandar também o link da surpresinha que eu falei aí no chat do final, tá certo? Tá joia, Patrícia, tá então, bom, manda sim. Eu vou para a apresentação e eu gostaria de, nesse momento agora, que vocês começassem a imaginar e a pensar o tempo inteiro de tudo que eu estou falando aqui, vocês remetessem ao trabalho, projeto que vocês estão falando, tá certo? E aí, quando for no final, a gente aí tira as dúvidas, ou dúvidas com relação ao próprio Lean Canvas, ou algumas dúvidas, se for possível, já com relação ao problema, a ideia que vocês estão desenvolvendo, tá certo? Estão me ouvindo bem? Certinho. Vou Então, ativar. estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Estamos sim, Patrícia, estamos tá sim. Bom. Ok. Eu não vou olhar o chat, se tiver alguma pergunta aí, Pode deixar que eu Samara, falo. você Joia. pode, né? Pronto. Tá. Então, Fazer gente, esse o Canvas é um quadro que foi desenvolvido pelo Alex Osterwalder, e era para tratar sobre o modelo de negócio de uma forma mais ágil e mais, como é que se poderia dizer, mais flexível e de forma mais visível, né, didática para os empresários. Ele é diferente do plano de negócio, porque o plano de negócio ele é mais minucioso. Ele vai combinar em planilhas de Excel, ele vai detalhar mais, fazer um planejamento estratégico. E o modelo de negócio que a gente vislumbra e prepara no Canvas, ele é o modelo de negócio, ele é um insumo para o plano de negócio, tá? Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque ele não pode jamais substituir um plano de negócio, beleza? Então, veio o Ash Maurya, né, que é um indiano, e ele pegou esse modelo do Alex e transformou ele num modelo de negócio que ficasse entre um planejamento e validação, tá? Então, ele queria transformar um tira e cola das ideias, né, das nossas ideias, quanto até empresários que estão pensando no nicho de negócio, até mesmo alguém de inovação, tecnologia, que esteja pensando em uma plataforma, uma solução para o mercado. Tá? Então, ele pensou nessa plataforma, e por isso que eu digo que ela é vida, porque ela tira a gente do ambiente do achismo. Tá? Não cabe mais a gente ter inferência sobre as soluções que a gente pensa em entregar ao mercado. Tá?
E ela, né, a gente escuta tanto aí o MVP, o mínimo produto viável, e ela é a ferramenta assim legal que modela esse nosso MVP, né, que a gente tanto precisa dele, né, para poder de fato validar o nosso negócio, né? E ele é tão, eu digo assim, que ele é tão pequenino, ele é tão menor versão, né, quanto um MVP, né? Porque ele não chega a ser um plano de negócio. Então, ele está entre o planejamento e a validação, como eu falei, mas tem dois destaques que eu queria dar, né? Antes de aqui, ó, que eu falei, né? Do Ash Maurya, que se inspirou no modelo o Canvas tradicional. Essa apresentação eu vou deixar para vocês, tá? Mas eu queria primeiro passar para vocês algumas observações que eu não observei nessa apresentação. Primeiro que o valor da ideia, quanto vale uma ideia? Né? Uma ideia, ela não tem um valor. Se ela não vale, se ela não foi testada, né? Se ela não foi construída um melhor caminho para testar ela não tem valor. Né? Então, as ideias, elas, enquanto elas não forem concretizadas, ela está só no universo da imaginação. E aí tem um livro do Tiago Matos, que se vocês puderem ler, é o Vai Lá e Faz. Ele é muito massa, esse livro, minha gente, vocês precisam ler. E ele difere bem direitinho isso, o que é uma ideia, o que é uma criatividade, o que é uma imaginação. Então, por mais ideia que você esteja, e aí por isso que eu repito que eu digo que ele é vida, né? O Canvas, a gente precisa ver ele, construir ele, né? A gente precisa ter escuta para poder concretizar ele, para poder deixar ele mais realmente próximo ao que a gente pretende entregar, né? Então, a solução ela só é de fato linkada e comunicada com o propósito se de fato a gente fizer algumas escutas, né? E o Lean Canvas ele proporciona muito isso, né? E aí a gente vai chegar em qual é o momento que a gente vai escutar isso. Então, assim, teve uma ideia, precisa testar, gente, tá? Eu estou vivendo isso, aí eu vou, sempre que possível, eu vou trazer para vocês o momento que a gente está vivendo agora, algum case, tá? E eu estou atendendo, eu faço parte, eu sou consultora estratégica do projeto da cadeia da construção civil do Sebrae, e nesse momento eu estou atendendo, por um projeto do Sebrae, alguns escritórios de arquitetura. Então, imagine vocês que é um mundo, né, o mundo da criatividade, uma galera muito cheia de ideias muito top, mas não cabe mais, né? Elas precisam co-criar, elas precisam que essa criatividade dela seja escutada e seja somada ao que o cliente dela, a quem ela vai entregar, a persona que vai ser a persona dela e o público-alvo, entenda e aceite aquilo como sendo algo que de fato vá resolver algum problema deles. E aí eu quero reforçar essa questão de problema, porque uma das proposições do Lean Canvas é exatamente quando a gente tem um problema e a gente precisa trazer uma solução, né? E aí por isso que ele é bastante pertinente quando se trata de alguma solução que a gente tenha e que ela tenha propósito, né? Que ela tenha seja linkadas com os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Não sei se esse projeto de vocês agora vai ter esse link, mas o problema, a gente tem uma ideia, mas a gente precisa, a princípio, fazer uma provocação com relação ao problema.
E aí, voltando para as arquitetas, esse grupo de arquitetas já estava bem avançado, já tinham tido consultoria, porque elas estavam com um projeto, tá. Eu disse, sim, mas e o cliente, o teu público-alvo? Quem é? Me descreve. Não, é o consumidor aí. Sim, mas me descreva. Eu preciso que você segmente ele. De que idade, que sexo, né? Que renda, que faixa salarial, e etc, etc. E comecei a questionar e elas não tinham nada disso, né? E eu também fui mais enfática, digo, será que eles querem, é isso aí que você está entregando? E aí perpassa pela empatia. A gente sabe que a empatia, até um termo bíblico, ele diz que você fazer pelo outro aquilo que você gostaria de fazer para você. Né? Só que no mercado isso foi colocado de água abaixo. Eu preciso fazer para o outro, ou seja, o meu público-alvo, aquilo que ele quer que eu faça para ele. O que é bom para ele pode não ser bom para mim. Tá? Então, a gente precisa ter muito em mente isso, e foi aí que eu disse a ela, a gente vai ter que voltar um pouco, como elas não estavam fazendo nenhum modelo de negócio, planejamento, plano de negócio, absolutamente nada, nenhum planejamento. Eu disse, então a gente vai ter que dar um passo um pouco atrás, e a gente vai fazer um formulário, né? Utilizar algumas ferramentas ágeis, dentre elas o Google Form. Vamos usar o mapa de empatia e vamos ouvir o cliente, né? E aí, na primeira semana o quê? Acho que uns 3 dias, 2 dias, elas já tinham 300 respostas. E aí, cada uma bem diferente da outra, assim, os percentuais bem distintos. E aí foi muito interessante e cada vez me prova mais de que, de fato, a gente que precisa fazer precisa entregar, fazer nossas entregas ao cliente de forma que ele seja partícipe do processo, né? Então, tem alguns desafios, né, que esse empreendedor, né, que está aí testando sua solução, né, colocando suas hipóteses em práticas, tem alguns desafios, sim, né? Agora eu faço, nada são flores. Então, ele precisa encontrar um diferencial competitivo, a gente vai detalhar isso, ele precisa criar barreiras para que ele não seja tão fácil de ser copiado, né? Ele precisa fazer que a receita supere a despesa, ora, isso é fato, né? E a gente sabe que precisa ser monetizado, não dá mais para... não combina, né, com o que toda a gente prega, que é a sustentabilidade. Métricas chaves, e aí vocês vão ver quando eu passar os slides que métricas chaves é um dos diferenciais, um dos quadros diferenciais do Lean Canvas do Lean tradicional para o Lean Canvas, e é a mensuração do resultado. Isso é extremamente relevante, porque perpassa pela tua tomada de decisão. Eu só sei se eu estou indo no caminho certo, se de fato eu estou com os números me dizendo que caminho eu estou tomando, né? E contra números, não há argumentos. O tamanho do mercado, eu preciso entender o tamanho do mercado, e assim, eu entendendo o tamanho do mercado, isso vai fazer com que também eu descreva minha persona, tá? Voltando um pouquinho, a receita também, viu, gente? A minha forma de monetizar, ela também me diz um pouco quem é essa minha persona, tá? Então, o momento de pensar a receita nem sempre é aquele final, assim, onde a gente diz, não, vamos ver quanto que a gente vai ganhar, quais são as fontes. Não, ele faz parte do processo do conhecimento da persona também, tá? Isso é uma observação interessante. O cliente quer que resolva o problema dele. Aquilo que eu falei, ele não quer que resolva o teu problema, ele não quer que resolva o que tu achas que vai te gerar receita de uma forma mais rápida e segura, né? Ele não quer que o produto que tu estás oferecendo, a plataforma,
porque tu estás achando que ela é interessante no mercado. Sei, a gente precisa ouvir de fato o que é que ele quer. Né? Isso, outra coisa muito relevante, gente, e isso a gente vê demais, que talvez seja, não é o maior, porque o maior desafio hoje das startups são o comportamento empreendedor. Mas isso que eu vou falar agora, eu acho que deve estar num ranking aí bem alto. Eu não tenho certeza, mas se vocês olharem, que é promessa é fundamental para o cliente. Não oferece nada que tu não possa entregar, tá? Se isso daí já não é mais nem um diferencial competitivo. Aqueles clichês, eu tenho que superar a expectativa do cliente. Gente, isso já é obrigação, tá? Já é obrigação. Se tu frustrar a expectativa dele, tá ferrado. Tu vai ter que voltar para o teu Lean Canvas e refazer ele novamente. Então, é melhor, no teu ditado, né? É melhor o feito do que o bem feito não feito. É mais ou menos isso. E é um fato, tá? Tu estás tendo a oportunidade de fazer um modelo de negócio, tu estás tendo a oportunidade de ouvir o teu cliente, de fazer o teu MVP, pô, e de repente tu, né, peca aí, não entrega, numa promessa, num time que tu estás dizendo ao cliente, tu não estás conseguindo. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Essa onda do e-commerce, ela é muito propensa a isso, né? Eu, particularmente, atendi muitas empresas pelo Sebrae agora, nesse momento, e uma coisa que aí é meu, tá, gente? Eu, Patrícia, eu tenho muito medo do voucher antecipado. Primeiro que eu sou meio de uma linha da economia responsável, sabe? Uma economia mais consciente. Segundo, que eu tenho medo de, nessa retomada, virar, não sei se vocês lembram, eu nem sei se existe ainda, que é o Groupon, né? Groupon, aquele peixe urbano, que as pessoas prometiam, faziam essas vendas antecipadas e era aquele enxurrada, né, de pessoas à procura do produto comprado e cadê? Que a empresa não conseguia entregar. Então, muito cuidado com isso. Né? Eu acho estratégico, o voucher antecipado mas ele precisa ser muito planejado. Tá? E aí, vamos entrar no quadro lindo, maravilhoso, que eu amo. Que ele é muito bonitinho, minha gente, olha. Então, tá vendo esses que estão com X? Esses aí são os que foram substituídos, né, pelo o tradicional. Vocês observem aí que a vantagem competitiva, ela entrou no lugar do relacionamento com o cliente. Não que o relacionamento com o cliente seja importante, não seja importante, viu, gente? Muito pelo contrário, né? Vejam que eu passei esse tempo agora falando exatamente do relacionamento com o cliente. Então, assim, a gente pensa que e tudo isso precede que o cliente ele fez um trabalho de mapa de empatia, de escuta, de pesquisa, tá? Usou outras ferramentas para esse relacionamento com o cliente, tá? E não só no momento da formatação do modelo de negócio, mas ad eterno. O relacionamento com o cliente ele é sine qua non, tá? O outro seria a solução no lugar da atividade-chave, né? Ou seja, a gente pensa o problema, foca, o primeiro é o problema, que ele foi substituído aqui pelas parcerias principais, que também não foram substituídas, tá, gente? Nada desses outros pontos do Canvas tradicional, eles vão ser deixados de lado e não ser trabalhados, de forma alguma. Tá? Só que ele agora prioriza esses outros pontos para poder dar uma agilidade aí nessa testada, né? Que a gente está nesse MVP, nesse modelo aí que a gente está construindo. Então, o problema entrou em principais parcerias, métricas em recursos principais, métricas eu achei fantástico, sabe? Eu acho até que eu sinto falta dele no anterior, no Canvas tradicional, porque ele, poxa, não tem como você
ter uma boa gestão, independente de momento da gestão, do momento de concepção, de planejamento, sem medir. A gente precisa medir o que a gente está fazendo, né, para poder a gente agir rápido e retomar as ações pertinentes. Proposta de valor, que a gente vai falar, né? Os canais continuaram, proposta, segmento de cliente, estrutura de receita e estrutura de custo, tá? E aí, aqui, ele mostra o quadro como ficou, o do Lean Canvas, ok? Proposta de valor, vantagem. Eu não vou ler isso aqui agora, porque ele vai abrir cada quadro desse, ok? Então, a proposta de valor, né? A vantagem competitiva, segmento de cliente, canais, fontes de receita, estrutura de custo, métrica, solução e problema. Bora lá. Segmento de cliente, né? Aqui, ele começa com o número 1, segmento de cliente, tá? No desafio e em outros hackathons e outras maratonas que eu participei, a gente foca no problema, tá? E aí fica a critério. Por que o problema? Porque através dele a gente vai traçar a persona, né? E aí utilizando pesquisas e mapas de empatia, né? Mas aqui a gente usa um mapa de priorização para problemas, né, e percorre esse caminho no sentido da segmentação do cliente, tá? Mas eu vou obedecer aqui a ordem do slide para a gente não se perder, porque é uma questão de entendimento. Alguns entendem que é melhor começar pelo problema e outros não. Conforme eu vou lendo, a gente pode discutir no final, tá? Então, segmento de cliente. Pense nos produtos ou serviços, identifique quem precisa deles. Recupere sua matriz de segmentação e as personas que você criou. Identifique seus desejos, sonhos e medos, né? Divida os segmentos de clientes, maiores e menores segmentos. Então, aqui é onde entra, gente, a importância de se fazer, de fato, uma pesquisa para se saber quem é o cliente que tem este tipo de problema, né, que eu identifiquei, por isso que é importante você focar no problema, porque ele funila, tá? Ele vai já no problema, ele já segmenta que tipo de cliente você vai trabalhar. Né? Quando chega na segmentação, aqui você vai de fato aprofundar para poder fazer todo o perfil demográfico dessa persona que você vai atuar. Né? Então, assim, quanto mais vocês abrirem e detalharem quem é essa persona, melhor. Ele até traz um exemplo aqui, por exemplo, mulheres adultas, sim, mulheres adultas, mães de primeira viagem, com os filhos menores de 5 anos, justamente, vai depender do que você pontuou lá como problema. Tá vendo como o problema é importante? Porque senão fica abrangente, você não consegue desdobrar isso aqui. Eu vou dar um exemplo. Teve um pessoal do desafio que eles colocaram como problema os resíduos o descarte da população de resíduos de material eletrônico. Ora, eles tiveram que fazer uma segmentação desse cliente, porque onde é que está o maior volume de descarte de lixo eletrônico? Na comunidade, nos bairros de classe média alta, enfim, tá vendo? Então, de acordo com o problema, que você lhe proporciona uma melhor visão, digamos assim, de quem é sua persona, tá? Mas quanto mais você detalhar, melhor. Por quê? Porque as suas ações, as suas soluções vão ter que ir exatamente na veia, no ponto-chave da necessidade daquele perfil do cliente.
tá? Você veja aqui eu vou trabalhar com a mãe de primeira viagem, que já tem algumas, né, nuances diferentes, que tem filhos menores de 5 anos, que tem nuances completamente diferentes de uma mãe que tem filho jovem, adolescente ou adulto, né? Então, é nesse sentido que a gente faz esse destaque aí. Quanto melhor abrir, melhor para você identificar, né? Então, assim... Ô, Patrícia, poderia só colocar um parênteses no caso aí? Oi, Porque deixa eu aparecer. Cadê? não, eu tô sem vídeo. Ah, Porque, no caso, a gente falando agora num momento que está passando, certo? Eu tenho uma startup também e a gente tem que também levar em consideração que hoje, cada vez mais, existem, digamos assim, soluções para tudo, né? Que a gente costuma dizer. Então, a gente abre ali o aplicativo, a loja de aplicativos, tem aplicativo para tudo, né? A gente, assim, tudo, aspas, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração justamente essa questão de afunilar os clientes por justamente isso, porque existem para tudo, porém, será que realmente é tudo, né? Então, são essas questões que a gente tem que começar a pensar, e principalmente agora, né? Com essa questão de... Eu sou de ciência da computação, sabe? Sou do curso de ciência da computação, então é um curso assim que tem muito dado, então é uma coisa assim meio complicada da gente conseguir achar um ponto, digamos assim, em comum de um dado, por exemplo, que a gente até costuma dizer assim, como é que eu posso falar? É um dado bem assim, um exemplo muito claro de mineração de dados é quando, por exemplo, um mercado ele analisou que homens com 40 anos, eles compravam muitas fraldas no final de semana. Aí, tipo, a gente não sabe exatamente qual a relação disso, mas aí, enfim, pode existir uma solução para esse padrão de dados, né? Então, hoje em dia está muito isso, né? Achando dados assim que a gente acha que nunca vai ter sentido nenhum, mas que realmente assim vai achar um sentido. E nesse caso, né, eram homens assim que tinham filhos e tal, ele comprava no final de semana, ele comprava também, além disso, muita cerveja. Então era o quê? Ele ficava dentro de casa, tinha a criança para criar, mas também ele comprava cerveja, fazia um churrasco, sabe lá o quê, enfim. Aí o mercado ele fazia uma solução para isso. Eu acho que realmente assim é muito importante essa questão do cliente. Enfim, continue. perfeito. Não, perfeito, foi ótimo. É o caso aqui, né, dessa mãe com filhos até 5 anos de idade menores. É totalmente diferente do perfil meu, que tem uma de 18 e uma de 25. Talvez o que você vai ofertar com relação a um aplicativo, né, seja diferente. Tudo isso muito, obviamente, linkado ao problema. Fica ruim se eu ficar assim, porque eu sou daquela que eu gosto de ver, Aí eu sinto o slide feito um paredão na minha cara. Fica tranquila assim, ou fica ruim? Confunde? Não, confundo não, tá tranquilo. Samara, não estou te ouvindo. Aqui. Pode ficar à vontade, Patrícia, está ótimo. Porque como eu gesticulo e falo. É. Aí eu gosto. Perfeito. Mas eu acho que vou ter que desaparecer mesmo, minha gente. Porque quando eu clico para mudar, desaparece. Deixa para lá, vamos lá. Problema, então, isso que eu estava falando para vocês, né? Quando você descreve qual o problema dos clientes, você vai resolver, identifica a dor dele, lista os 3 principais problemas, né? Aqui eles orientam os 3 principais problemas, mas não sei como foi a orientação de vocês, se tiver um problema, né, lá no desafio, se tivesse um problema que de fato desse para trazer uma solução bem legal, não tinha problema, né? Nesse momento a gente identifica quais as soluções alternativas. No momento que você está fazendo um mapa de empatia, né, tem uma solução bem interessante também, que é como é? Esqueci agora, digo já. Que é o quê? Justamente você começar a elencar, né, os problemas e ver assim, quais são as dúvidas com relação a ela, o que é pertinente, você trabalhar bem esse problema, esse mapa, né, de priorização do problema, para que de fato você faça uma entrega que seja também tenha algumas vantagens competitivas, né? Então, o problema ele vai desenhar
eu acho não, eu tenho certeza, o modelo Canvas como um todo, né? Então, o problema aqui é o problema que você vai resolver do cliente, tá, gente? Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa confunde um pouco de ser o problema do que ele está vivendo naquele momento ou então da própria empresa, tá? Na empresa, às vezes, a gente pode trabalhar isso também, quando o objetivo dele é dirimir um gargalo que ele tem, por exemplo, em gestão de pessoas, no departamento de vendas, etc. Tá? Mas quando é alguma entrega ao cliente, é o problema sempre do cliente. Tá? Ele tem que ser um problema definido com clareza, que ele já fica já meio resolvido. E é fato. Essa última frase aqui do Charles Catherine é bastante pertinente e observem isso. Quando vocês definem um problema bem definido, vocês vão ver que facilmente vocês vão encontrar a solução, tá? Proposta de valor, né? Proposta de valor a gente diz que é o presente, né? Por isso que o símbolo é um presente, né? Na verdade, é a cereja do bolo, é o que você vai entregar de sensação, é o que você vai entregar de sonho, sabe? Do desejo do cliente, de fato, do que ele necessita, tá? Então, a proposta de valor, ele não é o produto, né? Que você quer entregar. Não é a plataforma, não é o sistema, não. Ele é a resolução daquele problema, né? Então, assim, escreva uma frase simples que ajude o cliente a decidir se ele precisa do que você oferece, tá vendo? E que deixe claro o que você vende. Reforce o que faz de você especial, como ajuda seus clientes a resolver o problema e porque você é a melhor opção. Então, a gente diz também que as empresas hoje precisam trabalhar o propósito porque desta forma, ela é mais difícil de ser esquecida pelo cliente. A gente está vivendo uma época onde a proposta de valor ela precisa ser extremamente aguçada nas empresas. Então, a gente está o tempo inteiro orientando as empresas que ligue para o cliente, né? Faça aquela como é que se diz? Aquela ligação, né? De forma bem customizada, bem informal, porque isso faz a diferença. A gente tem sugerido também que, mesmo que seja passar algumas atividades que você faça, tipo uma cabeleireira postar um vídeo mostrando como é que faz uma escovinha, como é que ela retoca o branco do cabelo, né? Como ela faz uma chapinha. Aí o cliente do outro lado, mas isso eu vou estar passando o meu segredo. Não, de forma alguma ela vai fazer igual como você, que é um profissional, entendeu? E muito pelo contrário, ela vai ser grata, você está mexendo com o bem-estar dela, com a autoestima. Outra coisa bem importante, ela não vai te esquecer, né? Poxa, no momento que eu mais precisei, fulano de tal, minha cabeleireira veio com essa para mim, foi muito bacana, né? A gente atendeu uma empresa de Ribeirão Preto, eu e um grupo de consultores, de hambúrguer, e a gente falou para ele, mostra o teu molho da tua maionese, como é que tu faz? Lógico que tem aquele segredinho, né, gente? Quem cozinha sabe que tem um segredinho que ele pode deixar de lado. Lógico que não vai mudar na consistência, né, do molho, mas, pô, imagina, caramba, o dono da Super 8 estava lá ensinando a gente como é que faz aquele molho dele e tal. Então, dificilmente uma empresa dessa ela vai esquecer, né, do cliente. Então, ele diz assim, use a fórmula. Essa fórmula eu achei fantástica, né? Que é um determinado período, ou seja, o tempo, né? A solução, o resultado final esperado pelo cliente em um determinado período, tempo, né? E a solução para objeções. Então, pizza quente na porta em 40 minutos.
Vê, isso é uma proposta de valor, né? E a outra seria o caso contrário, o cliente não paga, caso contrário, o cliente não paga, e a outra é ou resolve a sua contabilidade pessoal e economiza o seu dinheiro, né? Experimente grátis por um mês, né? Essas sacadas aí de experimentar por um período é bem interessante, né? A proposta de valor, uma dica, ela tem que estar bem clara no pitch, né? Então, não dá, ela é uma das coisas que o interlocutor mais observa, essa proposta de valor. A solução, né? Então, definido os problemas, né? Defina 3 características também mais importantes do seu produto ou serviço que ajudam a resolver os problemas do cliente. Sua solução deve ser simples. Se você contar para sua avó e ela não entender, talvez seja preciso reformulá-la. É muito interessante esse ponto aí da avó, e ele me faz lembrar um dos comportamentos empreendedores, que é busca de informação. Quando a gente chega nesse problema nesta etapa de buscar soluções, é um momento onde a gente faz muita pesquisa. E aí eu queria fazer um alerta a vocês, é que faça pesquisa em fontes que de fato vai edificar o teu projeto, tá? Fontes que sejam técnicas, especialistas, tá? Então, muito cuidado nesse momento, né? Muito cuidado, muita observação aí no que ele chama, que eu acho que é o próximo ponto, da vantagem competitiva. Então, assim, observar se de fato ele tem alguma barreira importante para que as pessoas não copiem você tão fácil, né? Então, fiquem bem atentos nessa questão da solução com relação à vantagem competitiva. Eu participei recentemente do PIGS, que é o Programa Integrado de Gestão de Startups da Construção Civil, aqui no César. E uma coisa que eu observo, e que é um problema recorrente, isso nas empresas privadas, isso nas empresas públicas, que eu tive experiência também, as pessoas, elas têm dificuldade de se comunicarem. Elas têm uma dificuldade, gente, muito grande, e eu espero que vocês que estão aí na faculdade, estão saindo, rompam isso, de saber o que é que o outro está fazendo como forma de eu ser uma complementação. A gente, graças a Deus, está aí no mundo da cocriação. E aí, o que foi que eu observei? Muitos projetos que poderiam ser soma, tá? Então, ficou um trabalhando de um lado, um trabalhando do outro, que como a gente chama aqui de corda de caranguejo, né? E um subindo em cima do outro, um querendo fazer um pitch melhor para um investidor, que, na verdade, se a gente somasse aqueles dois, poxa, ia dar, assim, sabe, um baita de uma solução. Então, eu acho que, não sei, talvez seja culpa nossa, sabe, até de mentores, não sei se é porque, também, lógico, a gente sabe que a gente está, muitas vezes, numa competição, mas o que foi salutar nesse processo do César é que ele tiveram várias etapas. E aí, no final, a gente conseguiu unir algumas soluções que pudessem, e foi bem aceito, sabe? Foi bem aceito pelas equipes. Mas, assim, voltando à questão dessa pesquisa, desta solução, dessa proposta aí, né, dessa solução com proposta de valor, por favor, recorram a fontes realmente técnicas, tá? Um momento crucial aí também de montar a solução de acordo com o mapa de empatia, né, com o que vocês ouviram. Vão-se embora, peguem o Google Form, vão mandar Google Form para o WhatsApp aí de meio mundo de gente. A gente está no momento que, graças a Deus, é impressionante como as pessoas estão bem acessíveis a responder. Mais uma outra dica que eu quero dar.
na descrição da pesquisa sejam muito claros e transparentes com relação à proposta de valor. Olhe, tá vendo? Preste atenção. Eu tenho muito interesse em responder aquelas pesquisas que, de fato, elas tocam no meu coração. Que eu olho e digo, meu Deus, que coisa boa. Como alguém está me perguntando sobre isso? Eu adoro. Hoje eu mandei uma pesquisa de um projeto CADNET, que faz leitura, ele faz medição. É uma metodologia de Israel, muito top. E um cliente ligou para mim, disse, Patrícia, eu estou com startup, eu estou com uma solução e esse negócio é o complemento da minha plataforma. Ele não quis me dizer o que era. Aí eu disse, não tem problema nenhum, eu posso interligar você com o pessoal sem problema nenhum, né? Aquela importância da rede, que é importante também, as conexões. Mas veja, tudo isso por conta de uma pesquisa. Então, a pesquisa ela é uma fonte de informação muito legal para as soluções, tá, gente? Não cabe mais os 5 hábitos do Maurício Benuti, que é o CEO da Starts, que eu falei, né? Lá para vocês na palestra de abertura. Uma das coisas que ele fala é isso, não cabe mais o empresário, o empreendedor solitário, tá? Então, nesse momento de solução, por favor. Canais, né? E aí, os canais, especifique quais canais você vai usar para comunicar-se com o seu público e como ele vai ter contato com o seu produto ou serviço, através de uma força de venda, pela internet, anúncio, e-mail, marketing. Nesse momento importante, além da venda, pensar em todas as experiências. Gente, o canal, ele é tudo. Não adianta eu fiz a pesquisa, eu digo isso porque eu sou uma pessoa que participa de vários grupos aí de segmentos, de cadeias, e eu respondo tantas perguntas, como eu disse a vocês, né? E aí eu não tenho um retorno. Eu não sei o que foi aquilo, se avançou, se não avançou, se foi realmente transformado num negócio, né? Então, assim, o mesmo cuidado que vocês tenham, né, para fazer e soltar essa pesquisa, eu tenho de depois, quando vocês tiverem lá o seu bannerzinho eletrônico, todo bonitinho e tal, mandar para essas pessoas para dizer, ó, é isso aqui, tá aqui. Poxa, eu acho que é uma maneira, assim, bem bacana, né, de você até retribuir por aquela resposta que ele te deu. Então, assim, o que é importante aí? Marketing de conteúdo, fato, né? Indicações, fato. E indicações você só pode ter quando você começa a publicizar a sua solução, né? Criação de audiência, né? Através de páginas de captura, é importante. Aí o Google é muito fera nisso, né? É um momento de você atrair também, né? E fazer o seu funil de vendas, né? E aí você traçar, de fato, os canais bastante atrativos, né? Engajar e converter, porque não adianta só você ter alcance se você não consegue engajar. O que existe de gente aí, marketing digital, com 40, 100, não sei quantos mil seguidores, mas quando ele vai para uma métrica para saber se aquilo converteu em venda, nada, fiasco. Então, não está fazendo nada, tá? E aí eu achei engraçado que eu escutei o Davi Braga, que é o filho do João Kepler, e ele dizendo que começou a limpar, né, o Instagram dele, que ele estava seguindo muita gente, né, e segundo a inteligência artificial, você precisa seguir, os algoritmos dizem que você precisa ter mais seguidores do que você seguir, que é para você se manter visível naquele seu público-alvo. E aí ele começou a tirar, e aí as pessoas também com raiva, porque ele começou a deixar de seguir, e começaram a deixar de seguir ele também. E ele disse, ó, para mim foi ótimo, porque não é esse público que eu quero,
Eu quero é o público que, de fato, esteja engajando, querendo ter interesse em engajar aí, né, comigo. Então, foi bem interessante isso. Então, é bem diferente, tem que ter muito cuidado com essa questão do tráfego, com o converter, né? E aí, a gente tem vários canais. Eu tenho um canal que eu sou muito fã, vocês podem até me chamar de velha, tô nem aí. Mas é rádio. Gente do céu, imagine o pessoal lá da zona rural. Eles podem não ter um Android, não ter um SMS. Tá aí, as universidades federais não estão tendo aula por quê? O que é que eles justificam? Porque muitos dos alunos não têm um acesso à internet. Eu vivi isso no Desafio Sebrae Lab. Teve um grupo no final que eu não pude me despedir das meninas de Minas. Elas moram no interior, próximo a Formiga, em Minas. Deu uma chuva lá e eu não consegui me despedir delas porque elas estavam sem internet. E a rádio não, a rádio ela vai lá dentro da sua casa, na sua cozinha. Então, não subestima. Tem pessoas ali que estão escutando e que precisam do teu propósito, precisam da tua proposta de valor, da tua solução, tá? Eu quero voltar um pouquinho em canais, pelo seguinte, não esqueçam, observem se a solução de vocês, se o mapa de empatia apontar que é uma questão cultural, tá? Um exemplo, esse pessoal que eu trabalhei, reciclagem de materiais eletrônicos, a gente sabe que para eles queriam ir para a comunidade, né? Porque tem motor de ventilador, que a turma descarta, ainda existe alguns com bateria mesmo, de celular e tal. E eu disse, olha, se é cultural, tem que ter o bate-papo, olho no olho, tá? Então, tem alguns momentos que vai, como é educativo, data show debaixo do braço e fala com uma liderança comunitária, fala com a faculdade e faz workshop, faz eventos e repassa sim para esse pessoal, tá? Então, muito bom marketing digital, essas ferramentas aí, né? Todas no alcance da gente, só é um clique com o dedo, mas tem algumas que a gente precisa voltar um pouquinho, tá? Fonte de receita, né? E aí, essa, no pitch, né? Depois eu acho que da proposta de valor, é o que o interlocutor mais acende os olhos, né? Como seria essa fonte aí de receita? Então, muito atentos, como eu falei no começo, à questão da persona que vai te gerar essa receita, tá? Então, se tu vais trabalhar com um público A e B, se tu vais trabalhar com um recurso que seja de organismos financeiros, bancos, se tu vais trabalhar com receitas oriundas de serviço público, então presta atenção que todo o teu plano de ação, toda a tua solução, ela tem que estar embasada nessa fonte de receita, tá? Então, ela é extremamente importante, não é só pelo fato de como eu vou me monetizar, tá? Perpassa por todo esse entendimento da persona e do como você vai, que canal você vai usar para, de fato, converter, né? Isso daí em receita. Então, pense nas margens, no valor que será pago pelo cliente, se haverá recorrência nos fluxos de receita, tá? Mapeie as fontes todas. Não esqueçam de analisar também o perfil, como é o cliente. É um cliente que paga com cartão, ainda é aquele cliente que paga com dinheirinho. E, como eu sei que muitas das startups, as empresas de tecnologia, trabalham com algumas fontes, né, de terceiros, assim,
fontes financeiros, investidores, órgãos públicos. Então, muito atentos, tá? Muito atentos a essa prestação de conta, muito atentos a editais, a chamamentos públicos, né? Cuidado aí, muita atenção nessa parte contábil e jurídica, tá? Estrutura de custo, né? Então, para tudo isso, todo esse problema, todo esse minhas soluções, minha proposta de valor, né? Minhas métricas, para isso eu tenho um custo, né? Então, é por onde aquele dinheiro sai, né? Custos e investimentos relacionados à proposta de valor, né? A melhor opção é começar no modo low cost, então reduz o máximo seus custos fixos. Sempre digo, gente, uma das coisas que mais pesam hoje na micro e pequena empresa, seja ela voltada para inovação, para tecnologia ou não, chama-se seus custos fixos. Mora em casa, tem garagem, tem um quarto, começa lá, tá? Porque no começo a gente precisa, de fato, cortar da carne, é onde requer muito comprometimento, que é outro comportamento empreendedor, onde a gente realmente tem que tirar da carne, né? E aí vocês sabem disso, que às vezes isso dura 1 ano sem Prolabore, né? Há uma redução do Prolabore para poder haver o investimento no negócio. E isso é mexer no custo. Isso requer um pouco de sangue e suor nossa como empreendedor. E eu falo isso para vocês não como consultora do Sebrae apenas, e nem como alguém que estudou isso aí, mas alguém que vive isso. Eu tenho empresa junto com meu marido e eu sei o quanto os custos fixos eles pesam. Lógico que a gente tem um sonho, a gente quer abrir um espaço legal, como um cowork, como um escritório bem bonitinho, com ar-condicionado, tá. Teve a sorte, não digo sorte que eu não acho que seja sorte, mas teve a capacidade, digamos assim, de ter um investimento inicial que te dê suporte para isso durante aí médio e longo prazo, beleza, tá? Prospectou algum projeto e que nele tem prescrito na rubrica que tu tens aí 2 anos para esse custeio, beleza, mas não tem, bicho, faz no quarto mesmo, tá? Junta na garagem do colega, mas o que importa é que a gente precisa da nossa sobrevivência, né? Da nossa sustentabilidade. Pausa, respira, bebe água. Bora lá. Nos módulos anteriores, a gente viu sobre os problemas, os clientes, a proposta de valor, soluções, canais, fontes de receita, estudo de custo. A essa altura, você deve ter percebido que o Lean Canvas estamos revisitando, né, esses itens. No entanto, temos 2 novidades no bloco, que até já antecipei, que são as métricas e a vantagem competitiva, né? Então, chegou a hora da gente ver esses 2 conceitos. Métrica. É muito bacana a inserção dessas métricas chaves aí no Lean Canvas, né? Como eu falei, ela é quem vai, de fato, te facilitar a tua vida com relação às tuas tomadas de decisões e fazer você gritar o gol. Eu sempre costumo dizer que as métricas, ela é a maior mola motivadora, porque você diz, putz, a gente está no caminho certo, poxa, a gente pode ser bem melhor, tá? Então, ela também pode te trazer um pouco para baixo, mas ao mesmo tempo, tu sabes onde é que está apertando, onde é que os números estão apertando. Então, de certa forma, te dá um conforto para tu refazer esse teu plano de ação. Então, a gente costuma dizer que a métrica ela é esse ponto aí, né, do equilíbrio. Ela é muito importante, que ela é quem faz ver todos os resultados de fato do nosso negócio, né? Seja ele o que for. Então, número de vendas para o mesmo cliente, isso é importante, né? A gente
a gente precisa entender que a gente precisa aquele cliente fidelizado, né? Aquele cliente conosco, né? Aquele cliente que vem, faz uma compra e vai embora, ou então ele vem, faz um uso e depois vai embora. Não, a gente precisa desse upsell, né? Que é justamente o número de vendas para o mesmo cliente, né? Eu preciso manter esse engajamento, eu preciso medir como é que está esse engajamento. Esse meu engajamento, ele está me revertendo isso em vendas, né? Em compras. Como é que está esse engajamento? Eu preciso fazer uma análise, né? Desses percentuais aí de conversão, né? Esses relacionamentos que a gente tem, né, com cliente, com link, com direct, com e-mail, a gente precisa estar muito atento a isso, porque isso é quem vai dizer se a gente tem engajamento ou não. Não é o número de seguidores, não é o número, né, de seguidores, seja no Instagram, seja no WhatsApp, os cadastros no WhatsApp, seja no Instagram. Não, eu preciso avaliar cada postagem que eu faço, cada conteúdo que eu gero, o que é que isso me traz de retorno. Eu preciso, sim, medir isso, tá, gente? Então, Ô, Patrícia, oi. poderia acrescentar aí, no caso, nesse valor de métrica? Pode ser? Oi, Pronto. pode, claro. Então, eu sou design de experiência, certo? Então, eu acho que é muito importante essa questão aí, tanto esse métrica-chave, quanto o bloco 5, que é, no caso, os canais, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente não vale a pena a gente dizer assim, só porque é bonito, ou isso e aquilo, ou então o aplicativo é isso, o aplicativo é aquilo. Assim, eu tô falando do aplicativo porque é minha área, tá, gente? Mas entenda de uma maneira geral. Mas, assim, as métricas chaves justamente um ponto muito importante, porque a gente tem que saber realmente o que a gente está evoluindo, né? Onde a gente está caminhando, onde a gente está realmente tendo valor, né? Então, quando a gente fala de experiência, pode ser até mesmo uma cor que realmente assim traga uma experiência melhor para a solução daquele problema, né? E aí isso tudo a gente tem sempre que ter em mente essas métricas para justamente a gente saber realmente o que focar, né? Porque senão a gente fica tipo perdido, né? Eu acho que esse ponto assim, as métricas chaves são digamos assim, são pontos importantes. Assim, eu acho que é um dos mais importantes no Lean Canvas para justamente estar realmente assim vendo o que a gente onde está evoluindo, né? Porque senão a gente vai, digamos assim, ficar indo, e aí, né? Onde a gente está realmente crescendo, né? A empresa, a solução e tal. Enfim, era só isso mesmo que eu queria dizer para vocês Perfeito. entenderem Como é teu realmente nome? as métricas. É Lucas. Lucas, deixa eu te dizer uma coisa que foi massa tu ter falado. Gente, para quem vai trabalhar com captação de recurso, né? Assim, quem for se transformar numa associação, numa ONG, ou não, for trabalhar até mesmo com investidores, gente, a primeira pergunta, a primeiro pitch que eles querem saber é o propósito, lógico, e a métrica. Como estão os teus números? Para saber se de fato no teu MVP tu alcançasse aquilo que tu estavas te propondo, tá? Então, assim, eu sou consultora também do terceiro setor, e quando eu vou para fazer uma consultoria na área de gestão da instituição, que eu pergunto os números que elas não têm, eu digo, pare tudo. A primeira coisa que você precisa me dizer, quantas crianças de tantos anos você atende, quantas foram alfabetizadas, quando é na área da educação, e tal, e tal. Esses números, eles são, eu digo assim, é o tesouro que você tem, né? Para poder dar credibilidade, né? Para poder passar que realmente você está indo no caminho certo, né? Esse a finalidade do indicador. Já está dizendo o nome, ele vai indicar para saber se você está no caminho certo. Então, muito mais do que para dentro da empresa, conforme tudo isso que o Lucas falou, também para fora.
né? Ele é onde eu vou estar toda a minha publicização. Quando eu pego um recurso público, por exemplo, a minha publicização ela é toda em cima das atividades que eu executei com aquela grana e as minhas métricas. Sem isso, eu posso ser, inclusive, questionada, né? E sofrer alguma penalidade aí. Então, essas métricas elas são fantásticas do ponto de vista importantíssimas, interno e externo também. Elas têm que ser, gente, divulgada, publicizada, botem no site, em toda a comunicação que vocês tiverem, eles precisam constar. Isso é onde vai dar bastante visibilidade para o negócio de vocês, tá? Vantagem competitiva. Né? Essa daí é o grande desafio, né? É onde a gente realmente precisa estar bem blindado aí, né? Subir essas barreiras o máximo possível para que a gente não seja invadido pelo mercado, não seja copiado. Então, essas vantagens, gente, não só do ponto de vista da solução de vocês, né, mas também do ponto de vista da experiência da equipe. Então, por exemplo, essa equipe lá de Minas que eu trabalhei, né, no desafio, eles eram todos engenheiros elétricos. Então, a proposta deles era pegar aquele rejeito, né, aquele descarte que foi feito, aquele material eletrônico, eles iriam abrir aquilo ali, tirar as peças que as indústrias ainda conseguem reutilizar, repare, que bacana. Então, assim, eles tinham uma vantagem competitiva nesse sentido, né, que eles eram, de fato, da área. Isso foi só um exemplo, mas existe N e N, né, experiências que a equipe tem e que não pode ser facilmente copiado, né? Mas assim, a gente a princípio trabalha isso, mas a gente sabe que nesse mundo globalizado a gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro dando um outro, se ressignificando, né? Como é a palavra da moda, porque a gente sabe que o Ctrl+C, Ctrl+V é muito rápido, tá? E às vezes não é nem que a pessoa nem conheça o teu negócio, mas é porque ela é uma pessoa que é focada em problema. Então, ela é uma pessoa que também tem perfil e comportamento empreendedor e ela chegou à tua sacada também. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro de olho, né, nesses concorrentes nossos, mas de olho em sempre estar buscando uma melhoria competitiva, tá? Para poder, se tu tens um aplicativo, tem que estar o tempo inteiro, como é que se diz, aprimorando ele com nichos novos, algo novo, para que dificulte o máximo possível de ter similaridade no mercado. E isso vai fazer total diferença para o teu negócio, né? E existe uma forma, e aí é muito bacana esse slide, porque ele dá isso, que é de você avaliar. Como eu avalio? Como eu sei se de fato o meu negócio ele é competitivo ou não? E aí a gente chama de avaliação da metodologia VRIO, né? Que é o valor, a raridade, a imitabilidade e a organização, né? Ela é formulada por um professor especialista em estratégia, né? E esse modelo ele analisa os recursos de uma empresa para concluir se há uma vantagem competitiva, né? E se ela é sustentável. Isso é um fator sine qua non. E aí ele diz exemplos de recursos e capacidades, né? Vejam aqui, ele elenca algo que eu preciso ver se eu tenho de forma privilegiada, né? Então, recursos financeiros próprios, capacidade de obter financiamento, instalações modernas, localização privilegiada, né? Patentes e direitos autorais, motivação da equipe, marca registrada, habilidades gerenciais, habilidades técnicas, marca reconhecida, boa reputação com clientes e confiança dos fornecedores. Então, se eu tiver aí 70% disso aí, eu já estou bem diferenciada competitivamente, né? Aí ele vem aqui, valioso.
seriam os recursos permitem que você aproveite oportunidades ou enfrente ameaças. Ele cria valor para o cliente, tá? Então, você tem essa disponibilidade desses recursos para isso. Raro, poucas empresas possuem esse recurso, outros concorrentes também os têm. Então, eu preciso saber se essa minha vantagem ela é rara ou não, né, com relação aos meus concorrentes. Se é fácil dela ter acesso ou não. Imitar empresas que não têm esse recurso estão em desvantagem. É um recurso difícil de adquirir, copiar ou desenvolver. Né? Organização. Sua empresa está organizada e preparada para explorar esse recurso valioso, raro e difícil de imitar. Né? E isso aí é muito importante, essa questão da organização, porque às vezes você vê alguém no mercado, né? E aí, independente de ser startup ou não, que às vezes faz a mesma coisa que você, mas ela está de tal forma tão desorganizada a nível de gestão e etc., de relacionamentos interpessoais também, que isso é um fator que também aflige muito e tem um impacto forte, viu, gente? As relações interpessoais, eu sei que a maioria dessas empresas tem no mínimo 3 pessoas, né? Assim, a maioria. E aí, esses relacionamentos, às vezes, ele bota um negócio de água abaixo. Então, por isso que eu sempre digo, antes de você desestimular, porque viu que tem alguém com algo similar ao seu, chega perto, tenta ver se consegue mais alguma informação, né? Para poder tu sentir qual a solidez que de fato esse teu, digamos assim, entre aspas, concorrente tem. Né? Não vai desmotivar e nem mudar, trocar a tua solução decorrente daquilo que foi uma inferência. Tenta o máximo possível ter evidência com relação a tuas vantagens, tá? Essa é a matriz, né? Esse aqui ele deixa para vocês fazerem as perguntas, né? Determinado processo seu, se tem valor, se sim, né? Então ele é raro, né? Ele é difícil de imitar e a organização está preparada para com ele. Então, é um recurso. Tem um valor? Não, então já é uma desvantagem. Né? É raro? Não, então já é uma paridade competitiva. E assim vai. É bem interessante. Como eu vou passar para vocês, é bom vocês, no momento que tiverem dúvida, fazerem esse exercício, mas não deixem também de consultar o mercado para vocês terem evidências, tá? Terminamos aqui. Eu vou passar para vocês esses